E hoje, dando sequência ao nosso tema, né, vamos abordar dentro do módulo desde a avaliação à elaboração do protocolo personalizado. Hoje nós vamos falar sobre quadro clínico. Na nossa primeira aula, nós fizemos uma anamnese, uma avaliação completa. Na segunda aula, fizemos a tricoscopia. E hoje nós vamos falar sobre o quadro clínico, que é uma grande dificuldade de todos nós profissionais, eu admito. Eu, quando comecei, eu tinha uma grande dificuldade em fazer o quadro clínico, em preenchê-lo, em entender o porquê desse quadro clínico. E eu comecei a trabalhar isso. De fato, ninguém parou para me ensinar. Eu fui estudando, fui pesquisando e aderi isso dentro da minha prática clínica e me ajudou muito. Porque ter um quadro clínico, entender sobre sinais e sintomas, sobre o biotipo, a queixa principal da paciente, aliada à tricoscopia, a toda a anamnese, nos traz a direção adequada para que a gente consiga entender qual é o diagnóstico da nossa paciente e então poder orientar ela em relação ao prognóstico. Né? Uma vez que você consegue fazer uma boa avaliação, como nós fizemos lá na nossa primeira aula, e depois você consegue fazer, então, uma boa tricoscopia, olhar direitinho o que está acontecendo, e depois você leva tudo isso para o quadro clínico, com os relatos que a paciente passou em relação a sinais, em relação a sintomas, você consegue ter um direcionamento muito melhor para ter um diagnóstico assertivo. E aí, uma vez que eu tenho um diagnóstico, eu consigo ter um prognóstico. O que seria o prognóstico, Priori? Que eu sei que é uma dúvida muito frequente. O prognóstico é aquele parecer clínico que a gente fornece ao paciente em relação ao quadro clínico que foi encontrado, em relação ao diagnóstico que nós fechamos e em relação às chances ou não de tratamento, o que de fato nós iremos fazer, como tudo vai acontecer dentro do tratamento. Então, aquele momento de deixar o paciente extremamente entendido sobre tudo o que irá acontecer durante todo o processo ao qual nós iremos tratá-lo. Então, é um momento de maior esclarecimento, onde você tem que ser muito sincero, muito franco, deixar tudo muito bem explicado, colocar o paciente para assinar a ficha de anamnese, para que você consiga, porque todos esses processos, né, que nós estamos passando, vai acontecer no primeiro contato com o paciente. No primeiro contato, a gente faz anamnese, a gente faz tricoscopia e a gente já entrega para o paciente essa questão do diagnóstico e do prognóstico. Tenho alunos que já fizeram cursos comigo, que aí trabalha da seguinte forma, faz avaliação, faz tricoscopia, e depois manda para o paciente um documento com o diagnóstico. E quando o paciente aceita o tratamento, ele explica o prognóstico. Eu, quando comecei a trabalhar dessa forma, eu fazia assim, porque eu ainda não tinha tanto conhecimento em relação às patologias de base do organismo, em relação a medicamentos, em relação a alguns tipos de cirurgias, enfim. Então, eu não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo. Quando eu aprendi, fui estudando e fui lendo e fui me inteirando, hoje eu consigo entender de vários tipos de cirurgias, de várias patologias que não estão no meu universo, que eu não trato, mas que eu preciso entender para saber até que ponto aquela patologia vai de encontro ao meu tratamento. Então, hoje eu consigo ter essa noção também em relação a medicamento, por exemplo, qual que é a ação do medicamento X? Qual que é o dano colateral? Até que ponto ele prejudica a saúde capilar? Até que ponto ele vai ser uma barreira dentro do meu tratamento? Né? Quanto tempo de vida esse medicamento fica na corrente sanguínea? Qual que é a toxicidade desse medicamento? Então, eu preciso entender tudo isso, porque se eu estou atendendo uma paciente que faz consumo de algum tipo de medicamento ou que tem alguma doença de base no organismo e eu não sei do que se trata, eu não sei até que ponto isso vai influenciar no meu tratamento, eu não consigo ter um bom prognóstico. E se eu não tenho um bom prognóstico, eu vou causar até mesmo uma frustração na minha paciente. Por exemplo, eu estou com uma paciente que tem algum problema, digamos, infeccioso no organismo.
ao qual ela tem que se expor ao uso de antibiótico. E eu sei que esse antibiótico vai desregular a microbiota intestinal, que vai influenciar a leva de nutrientes, principalmente para a superfície, e vai influenciar a microbiota da pele. E eu não entendo dessa infecção que meu paciente tem, eu não entendo desse antibiótico e eu não fiz questão de aprender. E aí eu simplesmente só anoto ali na ficha de anamnese e falo, não, vou te tratar, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que aí eu não expliquei para o paciente, olha, esse antibiótico vai causar isso, isso e isso. Essa patologia que você tem vai prejudicar nisso, nisso e nisso. Mas quer dizer o quê? Então, Pri, olha, eu vou parar de tomar o meu medicamento? Jamais. Ele está fazendo uso de uma medicação por aconselhamento médico, por indicação médica, e eu jamais vou descontinuar porque ele tem um problema de saúde. Então, eu preciso só deixar ele claro, explicado, entendido, de que aquela medicação, de que aquela patologia vai de encontro ao meu tratamento, para ele entender as barreiras, porque senão ele pode exigir de mim um resultado. E eu vou estar dando o meu melhor, mas se a gente tem um outro problema de base, a gente vai ter uma certa influência ali. E aí eu, de fato, não consigo ter os resultados que ele espera, mas o meu trabalho vai ser muito benéfico. Porque se, por exemplo, ele fosse ter um problema muito pior em relação a essa queda, enfim, eu estou pelo menos tentando frear um pouco esse processo, tentando cuidar da saúde capilar, uma vez que o organismo está um pouco debilitado. Então é muito importante a gente sentar, anotar, pesquisar tudo. E aí, no início, quando a gente ainda não tem tanta informação, você colhe todos os dados, fala para o paciente, olha, daqui 2, 3 dias eu te dou um parecer. E aí você senta, vai pesquisar sobre aquela doença que ele tem, vai ler sobre aquela medicação, vai olhar a bula, efeito colateral, o que é aquele medicamento, o que ele faz no organismo. Por exemplo, a gente tem medicamentos que são imunossupressores. E aí, por exemplo, dexametasona é imunossupressora. Seu paciente teve que fazer uso da dexametasona, você está trabalhando um tratamento para queda ou para calvície, você está gerando estímulos no organismo, só que o organismo está imunossuprimido, não tem proliferação de células. Então imagina como que eu vou ter produção de fio de cabelo se as minhas células estão bloqueadas. Como que esse cabelo vai crescer saudável? Então, é uma barreira. Eu vou deixar de tratar? Não, mas eu tenho que explicar para a minha paciente, para o meu paciente, aquele medicamento que ele consome vai de encontro ao meu tratamento na seguinte forma. Então, sempre sentar, ler, pesquisar, entender, para dar um parecer bem concreto para o paciente. Isso é muito importante. E até mesmo também para entender se esse paciente tem algum problema no organismo, ou se possivelmente ele pode estar desenvolvendo silenciosamente. E aí você entender, tá, qual profissional eu tenho que indicar? Será qual especialidade médica eu tenho que pedir para o meu paciente procurar? Para ele fazer exames, para ele olhar como é que está. Será como que está essa questão nutricional do meu paciente? Tem quanto tempo que ele não olha essa parte? Quando eu atendo mulheres, eu sempre pergunto sobre questões ginecológicas, né? Se faz o preventivo adequadamente, no prazo ideal, né? Mulheres mais velhas, se já fez mamografia, né? Em relação à questão do ciclo menstrual, menopausa, se a menstruação é regular e irregular, se quando vem ela se sente muito mal, qual que é o contraceptivo que ela consome, até para eu entender qual que é a entrega hormonal que ele faz no organismo, se ela trocou recentemente, se ela se dá bem com esse contraceptivo. Então, tudo isso é muito importante. E tem pessoas que deixam muita coisa passar despercebido. Porque a vida corrida, o dia a dia, trabalho, estresse, não sei o quê. E muita coisa vai passando despercebida. E cada dia as pessoas estão mais relapsas em relação a se cuidar, a fazer exame, a fazer aquela consulta de rotina, né, a se preocupar com essas questões, que vão influenciar diretamente o nosso trabalho. Então, se eu, enquanto profissional da saúde, não me posiciono naquele momento que eu tenho a oportunidade de estar com a paciente e, de fato, cuidar dela, porque se eu olho só para um couro cabeludo, eu estou sendo um profissional muito negligente, porque esse couro cabeludo está grudado no corpo humano. Então, eu vou pegar, vou tirar o couro cabeludo dela, vou pôr ali e falar, não, eu vou tratar seu couro cabeludo, depois eu te devolvo. Então, não faz sentido algum.
Então, a gente tem que ser mais humanizado. Olhar como um todo. Óbvio que a gente vai cuidar e tratar do couro cabeludo. Mas se eu, com o meu conhecimento, com os meus estudos, eu identifico que a paciente possa ter, né, algum outro probleminha de saúde, e eu sei qual profissional da medicina indicar para minha paciente, ou um psicólogo, ou um profissional de outra área, eu vou fazer essa indicação, porque isso vai ajudar ainda mais no meu tratamento, vai fazer com que a paciente confie ainda mais no meu trabalho e ela nunca mais vai me abandonar, porque ela se sentiu segura nas minhas mãos. Até quando ela tiver um outro problema de saúde que não seja capilar, ela vai mandar mensagem para mim. Isso me acontece sempre. Olha, você conhece um médico XXX, eu estou sentindo isso, isso, isso. Eu falo, gente, eu não sou médico. Não, mas o que você acha? Pode ser que aí eu vou já no médico mais ou menos específico para essa área, para não perder tempo. Eu falo, ó, talvez legal você ir no especialista tal. Então, isso me acontece sempre. E é gostoso, porque mostra que as pessoas estão, de fato, respeitando o seu trabalho e elas te reconhecem como profissional da saúde. Então, vamos pensar muito nisso. Eu estou aqui com a minha paciente Maria Eduarda, né, que já está me acompanhando desde então, aí a nossa primeira aula, que foi de anamnese, né, Maria? Sim. E aí já fiz, inclusive, uma sessão na Maria, ela esteve na clínica, fizemos uma sessão de dermoterapia, hoje eu microagulhei o couro cabeludo da Maria, que aí na nossa última aula, eu vou passar para vocês qual foi o tratamento que eu, né, propus para a Maria, como que está acontecendo todo esse processo. Com a Maria, eu também fiz toda essa parte de avaliação junto com vocês, né? Fiz a parte de tricoscopia. Agora estamos aqui montando o quadro clínico, que eu já montei, por isso eu já iniciei o tratamento com ela. Então, já fizemos uma sessão de dermoterapia capilar e já hoje realizamos o microagulhamento. Então, assim, porque a inflamação do couro cabeludo dela estava muito mínima, porque ela já usa os dermocosméticos da Alon já há um bom tempo, ela já cuida através dos dermocosméticos. Então, estava tudo muito em equilíbrio. E aí, então, bastou uma sessão de dermoterapia para a gente colocar tudo mesmo em ordem. E agora, hoje, acabamos de fazer o microagulhamento nela. Ela já microagulhou um tempo atrás, que ela foi também paciente modelo, de uma aula que eu dei. E aí, desde então, eu venho cuidando dela, venho acompanhando ela. E aí, usei dela para trazer para vocês essa experiência. E aí, na próxima aula, a gente vai montar, então, o tratamento personalizado. O que eu optei em fazer com a Maria? O porquê das minhas escolhas, né? O porquê desse tratamento, o porquê de tantas sessões, o porquê do X intervalo. Que eu sei que é uma grande dificuldade de todo profissional, principalmente quando está no início. No início eu não sabia nem o que fazer, completamente perdido. E óbvio que aí com a experiência do dia a dia, visualizando o que eu estava fazendo, o que estava dando certo, o que não estava dando certo, vendo e escutando os meus pacientes, acompanhando os meus pacientes, eu fui aprendendo a forma correta de trabalhar, entendendo que não existe receita do bolo, que não existe um protocolo X ou Y, e o que existe é um raciocínio clínico adequado para a elaboração de um protocolo personalizado, entendendo que cada um de nós somos únicos. E aí hoje eu vou montar com vocês aqui o quadro clínico da Maria, por isso eu convidei ela para estar aqui conosco, porque aí eu vou estar fazendo algumas perguntinhas para ela, que já fiz em anamnese, mas vou fazer novamente, por quê? Para ampliar ainda mais e frisar ainda mais na mente de vocês a relação entre o que deve estar nesse quadro clínico. Que sempre, tanto quando me mandam alguma dúvida, que só me mandam uma foto, eu falo, me manda o quadro clínico, me manda a queixa principal, porque é difícil trazer um diagnóstico com uma foto. Já é difícil, às vezes, quando a gente faz toda a anamnese, tricoscopia, e faz toda a entrevista, e olha, e senta, e pensa, e pesquisa, e escuta paciente, monta quadro clínico. Imagina só com uma foto. É complicadíssimo. Eu acho até negligente dar um diagnóstico só por uma foto. Então, por isso que às vezes eu até tento colher mais informações, tento ao máximo ajudar, mas assim, é muito complicado. Então, a gente trabalhar o quadro clínico, a queixa principal, é muito, muito importante. E é o que nós vamos fazer aqui agora no nosso flip chart.